Um pouquinho emocionada, né, por estar aqui novamente nessa casa, agradecer ao convite da direção da casa, pela oportunidade da tarefa. E o tema de hoje, né, vigilância na família com Jesus. A gente fica pensando e buscando e estudando, né, o que vem a ser essa vigilância na família, né? O que a gente precisa? Então, tem um versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas vem o Senhor. Então, ali Jesus já nos recomenda esse vigiar. Essa vigilância é uma expressão correta como nos ensina Jesus, como o vigiar e o orar. Então a gente tem que estar vigiando e orando, né? E esse vigiar não é fiscalizarmos as atitudes alheias, não é ficar cuidando da vida do outro, né? O que o outro faz, o que ele deixou de fazer, o que ele fala. Não é isso que Jesus quis nos dizer e quis nos trazer nos seus ensinamentos. Esse vigiar é vigiarmos a nós mesmos, a nossa vigilância constante, porque aqui a gente sabe o quanto é difícil o nosso dia a dia. Porque aqui quem consegue se manter equilibrado 24 horas? Em harmonia 24 horas. Quem conseguir é ótimo, eu não consigo. Então a gente tem que estar sempre se vigiando constantemente, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E o orar. O orar vem do verbo orar. É elevar o nosso pensamento, elevar assim, sempre buscando o amparo, buscando esse auxílio, para a gente poder mantermos o nosso equilíbrio no nosso dia a dia. E o que representa em nossa vida diária vigiar e orar? O que representa para nós, né? Então, como nós estamos aqui em espírito, em evolução, a gente está repleto de provas e expiações, né? Porque a gente está aqui buscando, né? E essa evolução nossa, essa nossa melhora íntima. Então, passar pelos desafios impostos nessa jornada, seguindo os ensinamentos morais do Cristo, é o que nos permite evoluir. Então, quando a gente tem Cristo em nós, muitas coisas a gente consegue vencer, né? Claro que assim, depende muito desse orar, o que a gente pede. Às vezes a gente pede coisas que não é para nós ainda, que a gente não está em condições. Então, esse vigiar e esse orar que Jesus nos pede é para termos forças, coragem, discernimento, paciência, tolerância, é uma série de coisas. Porque a gente no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, muitas vezes a gente perde muito a paciência, né? E às vezes a gente nem consegue ter. Maioria das vezes quando a gente sai, aquele que sai do seu trabalho, às vezes o ônibus atrasa, a gente já fica irritado. Às vezes no trabalho que está um colega que também não está muito bem. Então, enfim, é uma série de coisas. E a importância da gente se manter em prece, principalmente ao sair de casa. Porque se tivermos que passar por algum desafio lá fora, a gente vai estar amparado. Com certeza estaremos amparados quando buscamos esse orar, né, e esse vigiar. Quando vigiamos nossos comportamentos, somos menos propensos a cair em tentação. Então, quando a gente consegue se vigiar um pouco, né,
é menos propenso a gente cair, porque a gente, como eu disse, a gente não sabe o que vai se deparar, né? E às vezes até dentro do nosso lar tem aquele que está ali conosco que às vezes também não está bem. Então, quando a gente consegue se manter esse pouquinho desse equilíbrio, a nossa vida diária ela flui muito melhor. Então, essas tentações não representam somente os atos de violências grandiosas, mas também nas pequenas coisas, porque às vezes a gente pensa nesses atos que é um acidente, enfim, várias coisas que podem ocorrer, né? Mas também até nos nossos pequenos atos, nas nossas pequenas atitudes no nosso dia a dia. Então aqui diz assim também, irritar-se com o próximo e ser rude durante uma conversa é uma tentação. Porque às vezes a pessoa fala algo para nós que a gente não gosta. A gente não quer ouvir aquilo ali. E já se irrita, já fala um pouquinho mais grosso, o outro também se irrita. Aí sempre acaba numa discussão, né? É uma atitude de quem não soube ser paciente e compreensivo. Por isso temos que nos manter vigilantes o tempo todo. Só assim poderemos praticar o bem. E a oração é uma forma de pedir proteção e acompanhamento dos bons espíritos. Então, quando a gente consegue, né, se manter um pouquinho equilibrado, pedir para orarmos, a gente vai ter esse amparo. As nossas fraquezas não nos prende à retaguarda espiritual, induzindo-nos às ações menos edificantes, que nos dificultam a marcha evolutiva. Então, quando a gente baixa essa guarda, né, que baixa as nossas fraquezas, com certeza nós vamos ficar desamparados. Então essa baixa de guarda também a gente tem que ser um pouquinho mais vigilante, né? Quando reencarnamos, encontramos no lar o berço que nos acolhe, o teto que nos abriga, a escola que nos orienta, o templo que nos edifica e, acima de tudo, o grupo familiar que nos auxilia na nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente renasce nesse lar, porque a gente faz um planejamento lá e depois vem para cá, e ainda bem que a gente tem o esquecimento. Deus é tão sábio que nos faz isso. Imagina se eu me lembrasse de minhas outras existências. Como é que eu ia tratar o meu irmão? Como que eu ia tratar aquele que me recebeu como pai ou aquela que me recebeu como mãe? Para me orientar no caminho do bem. Porque os nossos pais sempre querem o melhor para os nossos filhos, né? Então a gente, os pais, recebem com todo o amor, com todo o carinho. Então o lar é uma verdadeira escola evolutiva para nós. E na pergunta 110 do livro O Consolador, Emmanuel faz essa pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Então, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, ali nós vamos receber isso, né? As bases do sentimento de amor, de carinho. Porque qual a mãe que não trata bem o seu filhinho, né? Ali com todo carinho, com todo amor, já dando aquele amparo, passando para ele toda aquela proteção. E se a pessoa lembrar do que foi em outra existência, não tem como. Então, bendita a reencarnação. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a era da humanidade. Isso quem nos diz é Emmanuel, né, no livro O Consolador.
Então a importância do nosso lar, a importância de estarmos aqui buscando esses entendimentos, buscando no Espiritismo o esclarecimento do porquê que estou aqui, por que eu nasci nessa família. Às vezes a gente está numa família que a gente olha, não tem nada a ver com nós, mas há uma necessidade, uma grande, porque a gente está no lar que necessitamos, com a família que necessitamos para a nossa evolução. O lar representa ainda o ponto de reencontro de nossas almas com irmãos, aos quais no passado beneficiemos e hoje buscam, por sua vez, nos ajudar. Ou então, o reencontro com aqueles que há muito prejudicamos. Então, tem aqueles que a gente beneficiou numa outra existência e que agora vem nessa para nos ajudar. Ou aqueles que a gente prejudicou e viemos nessa para auxiliar. Então, por isso a família. Família é isso, é ajudar uns aos outros. E como espírita, conhecedores do Evangelho à luz da terceira revelação, grande é a nossa responsabilidade. Porque se nós estamos aqui nesse templo de luz, buscando esse esclarecimento, é a nossa responsabilidade. Então, aonde começa essa mudança? Aonde começa esse vigiar? É em nós. Claro que a gente fica pensando, eu devo imaginar assim que vocês devem pensar naquele parente bem difícil. É difícil. Não é fácil. Naquele que parece que está o tempo todo procurando algo para brigar. Já inclusive no livro Jesus no Lar, no item 6, tem um diálogo ali de Simão Pedro com Jesus. E é bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler, né? Aliás, o livro é maravilhoso. Jesus no Lar é um livro assim, ó, que nos auxilia muito, porque ali tem o diálogo de Jesus com seus discípulos. E esse diálogo, Pedro está muito triste, muito para baixo mesmo, porque ele discute com seus familiares, porque os familiares dele xingam ele, né? E Simão Pedro está ali com Jesus, buscando o seu melhoramento, buscando a sua reforma íntima, né? E no lar ele é incompreendido. E ele se agasta com os familiares e xinga. E é tão lindo aquele diálogo ali que Jesus pergunta para Pedro: tá, Pedro, eles te falaram tudo isso, o que você falou? E Pedro diz assim: eu coloquei cada um em seu lugar e disse tudo que eles tinham que ouvir e tudo que eles são. Quer dizer que Pedro revidou, ele revidou, né? E Jesus muito calmo e diz assim: com que direito, Pedro, tu faz isso? Você não gostou do que ouviu, eles também não gostaram do que ouviu. E ali continua, é um diálogo bem longo, bem interessante mesmo, né? E Jesus explica para Pedro como a gente deve agir diante dessas situações, o não revidar. Se eu não sou aquilo que a pessoa está falando, eu não tenho que revidar, eu não tenho que me ofender, né? Então a importância que Jesus nos traz da questão da vigilância, né? De vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Em primeiro lugar, nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Quando eu comecei a entender de que quem tem que mudar sou eu, não é eu mudar o outro, porque a doutrina espírita, quem está buscando sou eu tenho que fazer essa reforma. Eu pensei assim também: nossa, o quanto vai ser difícil fechar a boca diante de uma discussão. E até Chico Xavier nos dá uma receita, né, quando ele estava aqui conosco, de colocar um golinho d'água na boca, mas não pode engolir, porque, né, e ficar com aquela água na boca, fazendo uma prece, pedindo o amparo, e isso a gente vai tendo como hábito. E vai chegar um tempo que nós não vamos mais revidar.
Claro que não é se calar diante de muitas coisas, não é isso, né? Por isso que quando a gente está estudando, está buscando na leitura, também nos livros de Emmanuel, que tem também o Emmanuel, o educador, né? Para as nossas almas, para os nossos espíritos. Emmanuel, ele nos traz muito esclarecimento sobre nós mesmos, a nossa reforma, esse nosso vigiar e orar constantemente. Isso nos ajuda muito, bastante. Eu falo por mim, né? Porque eu achava muito difícil me calar em casa, com aqueles parentes que são mais difíceis, aqueles que gostam, né, de instigar. E quando a gente está buscando essa nossa reforma, esse nosso melhor, parece que daí que acontece. Mas aí é os desafios que no nosso dia a dia, né? Esses são os nossos desafios. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou saber se eu estou me modificando? Passando pelas atitudes, né? Passando por essas provações. E não precisa ser grandes as provações. É no nosso dia a dia mesmo. É no nosso cotidiano. É ali é que está. Se nós estamos buscando essa tolerância, essa compreensão para com nós mesmos e para com os outros. Vigiar as palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Quando uma pessoa chega para nós, né, reclamando, isso, aquilo, a gente não pode entrar na mesma vibração. Já começamos com uma prece, né, íntima, dizendo palavras de consolo, de conforto, de bom ânimo para aquela pessoa, ou também ali nas coisas grandiosas, quando a gente vê algo ainda que nos assusta bastante, né, os acontecimentos da vida, nos noticiários da televisão, a gente não pode entrar na mesma faixa vibratória daquela pessoa que cometeu um ato de roubo, de assassinato, enfim, do que for, né? A gente sempre tem que usar a prece para aquele que foi ferido e para aquele que feriu. Isso é uma atitude de caridade também para com nós e para aquele que está ali, né? E às vezes a gente pergunta assim, o que Jesus faria numa situação dessa? Quando ele fala, né, perdoar 7 vezes até 70 vezes. Então a gente está nesse constante perdoar. Perdoando, até que vai chegar um ponto da nossa evolução. E quando a gente sair dessa existência um pouco melhor do que aqui chegamos, é uma vitória, uma grande vitória. Vigiar será finalmente estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritas que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender. Então eu sempre digo isso para mim, a minha melhor existência é essa, a minha melhor encarnação. Porque aqui está buscando esses entendimentos, buscando esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá. A doutrina espírita nos esclarece, nos conforta, porque é o Consolador prometido, né? De sabermos que estamos na busca desse reino de Deus, e esse reino de Deus está dentro de nós. Como é bom quando a gente consegue deitar, né, à noite, ficar pensando, o que eu fiz hoje, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, e quando a gente consegue medir que fez mais coisas boas, a gente se sente feliz. Porque não é o outro lá que vai se sentir feliz, é nós. Nós, porque a gente está sentindo essa mudança em nós. Cristo está dentro de nós.
Quando Jesus escolheu os apóstolos, ele não escolheu pessoas perfeitas, ele escolheu do povo. Tanto que Pedro, quanto ele chorou, porque ele se achava muito imperfeito para estar diante de Cristo. E Cristo dizia para ele: calma, Pedro, tenha paciência, tenha tolerância. E quantos ensinamentos e quanto Pedro trabalhou, né, em prol da humanidade. E assim foram os outros discípulos também. Nós temos o apóstolo Paulo também. Quando conheceu Cristo, quantas mudanças ele fez nele e quantas injustiças ele sofreu também da família. Mas ele seguiu adiante, seguiu Cristo e seguiu o caminho de Cristo, seguiu a sua reforma íntima. E quanto ele sofreu por isso, porque era incompreendido pelos seus parentes. Mas ele encontrou o reino de Deus, a felicidade plena, né? Vou ter que andar um pouquinho, porque o nosso tempo corre, né? Quando Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos, nos induziu uma maior dose de amor, de tolerância, carinho e renúncia frente aos familiares, que constitui o próximo mais próximo. Então, aquele que está mais próximo de nós é os nossos familiares mesmo. Então, quanta renúncia a gente tem que fazer. O cristão dignifica sempre o lar que agasalha, nunca, porém, se esquece de que a sua família não se restringe aos laços consanguíneos, mas se estende por toda a humanidade. Então, a nossa família universal, porque se a gente nos melhorar, estamos melhorando ao outro, no bairro onde convivemos também, né? A vigilância constante, como nos foi ensinada por Jesus, é condição indispensável para conseguirmos a vitória sobre nós mesmos. Então, essa vitória é conosco mesmo, né? Facilitando o nosso reencontro com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque aqui é só uma passagem, né? E qual o melhor meio de mantermos essa vigilância? Que nos ensina Jesus. Então, o melhor meio de valorizar o teto que nos acolhe está no culto cristão no lar. Então, realizarmos o evangelho no lar é que nos vai dar essa base, essa sustentação. Ali no evangelho no lar, a gente escolhe um dia por semana, na semana, um horário, e convidamos os familiares nos reunirmos, né, para uma leitura do Evangelho, uma pequena leitura. E nesse dia da semana, a gente vai se ligar aos mentores espirituais, a Jesus, convidando Jesus para entrar em nosso lar. Então é importante, muito importante, que a gente tenha esse hábito da leitura do Evangelho no lar, em casa. Claro que a gente sabe que no início é difícil, tem alguns familiares que não vão querer, mas com o tempo eles vão, porque a gente tem que ter essa, assim, não vou me lembrar a palavra, mas assim, é constante. Né? Nesse dia, escolher o dia, o horário para a gente fazer. Se o familiar não quiser comparecer junto ali, não tem importância. A gente vai fazer as nossas preces por ele, com certeza ele vai receber. E depois, com o tempo, ele mesmo vai procurar saber o que está ali, o que estão fazendo. Então, esse evangelho no lar, ele é uma faxina espiritual dentro do nosso lar. O ambiente vai mudando. Situações vão mudando. Claro que a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? É com o tempo. Alguém aqui já faz o evangelho no lar? Olha só, é muito bom, né? É muito bom convidar Jesus para dentro do nosso lar, porque é ali que a gente vai ter o suporte.
para superar as dificuldades, porque a gente não vai ficar isento das dificuldades de estar com aquele parente mais difícil, porque vai nos dar o suporte de poder auxiliar aquele irmão que tanto precisa, né? E Emmanuel nos diz assim, ó, o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Isso quem nos recomenda é Emmanuel, né? Então, quando a gente tem esse hábito da prece, da leitura, edificando os nossos pensamentos, renovando as nossas atitudes, com certeza a nossa vida no lar, ela vai ser muito mais feliz, muito mais tranquila, principalmente quem tem crianças pequenas, né? É importante isso, muito importante, a gente mantermos o equilíbrio, pensamentos saudáveis, passando para a criança tudo aquilo, essa harmonia, essa tranquilidade, porque a gente sempre espera, né? A gente sempre quer, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, um mundo melhor para os meus netos, mas o que a gente está contribuindo para isso? Então temos que começar dentro do nosso lar, porque a escola ela instrui, mas a melhor educação é dentro do lar, a melhor escola é dentro do lar. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos vocês a paciência, que tenhamos uma noite com muita paz, que possamos sair daqui cultivando a paz do Cristo em nossos corações. Que assim seja.